Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo jóia? Então tá bom. Hoje nós estamos começando um novo empreendimento, hein, Xan? É o nosso podcast. Amigos S.A. Amigos S.A. Diretamente da infância lá de Guararema Isso. até hoje. Muita coisa aconteceu, né? Exatamente. Eu sou o Fábio Roels, lá de Guararema. Fábio Matos, aqui em Mogi. E estudei Direito na UMC, sou advogado, trabalho na Eugim há 29 anos. É uma vida. Hoje sou diretor jurídico da Eugim. E sempre me envolvi com a indústria em Mogi das Cruzes, seja através do Ciesp, seja através agora da AGEF, que é uma agência de fomento empresarial. E tenho trabalhado aí esse tempo todo voltado para a indústria, voltado para o empreendedorismo, né? E a ideia aqui é aproveitar essa experiência e trazer amigos para falar sobre geração de renda, oportunidade de emprego, o que estudar, o que deixar de estudar, trazer grandes amigos para compartilhar com a gente a experiência de vida. Sim. Em qualquer ramo, né? Seja na indústria, seja no empreendimento social, seja até no empreendimento religioso, Sim. né? Que se aprende muito no funcionalismo público, enfim. Falar de uma maneira aberta sobre a projeção da vida, né? Aproveitar o que a gente passou para estar trocando ideias, para estar ajudando, se for o caso, para crescer. E aí, fala um pouco de você, Xan. Então, boa noite para todos. Para quem não me conhece, sou Alexandre. Hoje eu estou funcionário público, porém eu sou artista plástico, desenhista, pintor também. Tem esse trabalho aí que é um dom que Deus me deu e espero continuar com ele. Já estou também no estado já há 29 anos. Falta pouco para me aposentar. E desse pensamento aí, tipo, vou me aposentar, mas não quero parar. O que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar só pintando, vou querer empreender. Eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu queria empreender, mas faltou um pouco de coragem. Embora eu já tive alguns negócios, já tive ateliê próprio, já tive um café, né, junto com meus ex-cunhados na cidade de Guararema também, onde foi que a gente cresceu, né, e temos muitos amigos em comum. E hoje eu senti aquela necessidade de passar também o que eu sei. Porque um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, o que você sabe, se você ensina isso que você sabe, se você faz o que você sabe e se você aprende também aquilo que você não sabe. Aí parei para pensar, falei, não, acho que não é porque eu vou me aposentar agora que a vida acaba aqui, né? Que eu vou começar a sentar no sofá e ficar assistindo televisão, né? Eu acho que isso daqui pra gente vai ser um desafio bem legal, porque o propósito é legal, né? Você trazer pessoas que podem somar, que podem ensinar, que podem contar os seus causos. Com certeza isso vai somar alguma coisa para alguém. Esse é o maior propósito. E se divertir também. É isso aí. A ideia é se divertir. E aí, dando sequência, Xan, Alexandre é o nome dele, né? Mas aqui para nós é Xan. Não dá para chamar, não dá para chamar de Alexandre, né? Não dá. Tem que ser Xan. Embora Né? em Mogi também, que você falou que em Guararema você tem um nome e aqui você tem outro nome, em Guararema eu sou Xan. Em Mogi eu sou Ale. dupla personalidade. Porque a gente acabou de Guararema para Mogi tendo essa relação, né? Guararema-Mogi, Mogi-Guararema. É. Né? A gente tem muita coisa em comum, né, Fabio? Sim. Na nossa vida, né? Bastante. Em comum, né, cara? Somos avós, Somos avós, tenho 2 netinhos. O Fábio, filhos da mesma idade. Filho da mesma idade. Né? E Coisa casamos mais ou menos na mesma época. Tempo Enfim, de vida profissional também praticamente bem parecido e tal. Crescemos no mesmo lugar, com a mesma turma. Isso mesmo. Bastante história. E uma coisa que sempre chamou a atenção em você, né, Xan? É essa facilidade de desenhar, né? Desde moleque sempre. Sim. Você se destacou como desenhista, né? Sim. Todo mundo, o Xan, cadê o Xan, tal, o que faz? Uma vez eu lembro, cara, teve na igreja católica lá em Guararema, eu não sei direito, mas na Semana Santa o tapete. foi feito um tapete.
aquilo ficou muito bonito, cara. E você que estava coordenando tudo aquele Isso, negócio lá. Aí eu cheguei e ficou um negócio, uma obra de arte realmente, Isso né? mesmo. Sem contar a galeria de ex-prefeitos de Guararema, que todo você que desenhou, né? Isso. Mas diz aí, como é que você começou nessa história aí de desenho lá em Guararema? Quando que surgiu isso? Quando que as pessoas falaram, ah, o Chan manja, o Chan que é bom de desenho? Porque isso faz tempo, mas como é que começou isso aí? Na verdade, começou quando eu era criança, que você vai no parquinho. Aí a professora chegou para mim e falou, tem uma facilidade para desenhar, porque ele tem, acho que 4, 5 anos, ele já desenha um cavalo com um hominho sentado em cima e com uma perfeição assim que eu nunca vi, para a idade dele, né? E minha mãe sempre me incentivou também com material e tudo, que é o que eu faço hoje, né? E com o tempo, rapaz, na escola eu via que na nossa época você tinha que fazer um cartaz, era Dia do Índio. A professora dava de educação artística e falava, todo mundo tem que trazer um cartaz do Dia do Índio. E eu fazia o meu cartaz, ficava legalzinho e tal, a criançada gostava e tal, daí os amiguinhos falavam, quanto é que você cobra para fazer um cartazinho para mim? Eu falei, pô, olha lá, né? Vamos fazer um cartazinho. Foi os meus primeiros vezes que eu comecei a ver que eu podia monetizar o meu dom, né? Fazia cartazinho para os coleguinhas da escola e tal, tal, tal. Aí teve uma vez que teve um concurso, eu não lembro se era da Eletropaulo, acho que nem ele existia na época, Eletropaulo, era uma outra empresa que era chamada e tal, da eletricidade, e tinha aquele negócio de segurança no trabalho. Aí eu falei, vou participar. Aí daquela vez eu peguei e fiz um desenho, assim, um cartaz também, que era um homem subindo com todas as parafernálias assim, de segurança, na escada, no poste mexendo e tal, e entreguei lá e tal. Passou um tempo que saiu o resultado do concurso, tá lá. Ganhei em segundo lugar. Até agora ganhei uma calculadora. Pô, fiquei feliz pra caramba. Falei, poxa, meu, você vê, né? O trabalho tá virando, né? Você tem o reconhecimento e tal. Não só dos amigos, mas quando é uma empresa, alguma coisa que reconhece, você fala, pô, tem alguma coisa diferente aí. O tempo foi passando e é claro que a vida ela vai te levando para outras veredas, né? Você vai enveredando por outras coisas também que te interessam e tal. Mas o desenho sempre foi margeando assim minha vida. Quando eu já tinha acho que uns 15, 16 anos, em Guararema tinha a gincana, 19 de setembro. E ali, 7 de setembro, 19 de setembro, aniversário da cidade. Em 7 de setembro, antes do aniversário, tinha essa gincana aí, que era a comoção na cidade, né? Todo mundo participava e tal. E nessa gincana, ela aproveitava muito o lado bom das pessoas. Quem tinha um jeitinho pro teatro, a pessoa ia pro teatro. Quem sabia cantar, ia pra cantar, né? E eu comecei a participar como? Poxa, faz a camiseta da equipe. Falei, beleza, qual que é o nome? Era Cruzado, não sei o quê. Fiz uma cara lá do José Sarney com uma moeda assim, mexi na moeda, botei a cara do nome do grupo e tal. Aí faz a bandeira do grupo, faz até música, na verdade, na época que eu fiz e tal. Aí eu comecei a gostar sabe, sentir prazer mesmo em fazer essas coisas aí e ver reconhecimento, né? Foi uma das coisas também que me ajudou muito. E como emprego, cara, tinha a gráfica do Jaci e tinha algumas marcas. E eu lembro até hoje que tinha uma marca lá de cebola e o Carlos Eduardo lá, o Bochecha, falou pra mim, ô Xan, eu preciso de um desenho assim, cara, que é uma cebola, mas tem que fazer uma cebolinha animada, não sei o que, nunca eu fiz isso. E tinha uma forma também para entregar o desenho, que era a arte final. Na época era um papel vegetal, com uma canetinha preta, que tinha que queimar e tal, essas coisas. E fiz muito disso aí, cara. Fiz muito disso aí. Então, o desenho ele sempre foi me acompanhando, cara. Mas tem um lado muito interessante nisso tudo. No Brasil, essa não é reclamação, mas é uma constatação. É difícil para um artista, né, viver disso. Então, eu via que toda vez que eu fazia um trabalho, eu não conseguia ganhar aquilo que eu queria. Eu achava que era... Muita gente via aquilo como um quebra-galho. Você entendeu? Poxa, é só um desenhinho. Eu falei, não, cara, você vai sentar numa mesa, você vai pensar, você vai criar. É tempo, cara, né? Tempo é precioso. Então, muita gente, eu vejo que não valorizava. Né? Com isso, eu comecei a pensar, poxa, eu sou bom no desenho, eu faço bem, mas quando eu entrego, eu não vejo muita recompensa nisso.
Aí o que aconteceu? Aí a vida veio e eu fui estudando por outras coisas, fiz vários concursos, entrei para o Estado, né? Em 93, e meio que deixei o desenho de lado. Cara. Nessa época eu meio esqueci mesmo que eu tinha esse dom. E fui fazer outras coisas, né? Só em 1990, mas sempre na cabeça eu queria fazer uma coisa, cara, era pintar. Isso na minha cabeça era uma coisa impossível. Não, porque tinta, óleo é muito difícil, é muito caro. Não sei nem se chegaram a falar não é pra você, mas sabe, era quase isso. Quase um bloqueio ali, cara. Quase uma crença limitante na minha vida. E em 96 eu conheci uma pessoa, cara, eu não sei se ele ainda é vivo hoje, o Zé Vasconcelos. O Marfil, Zé Marfil. Não sei se você conhece o irmão do Décio Marfil. Décio eu da conheço. Professora Neide. Estela, isso. Estela. Professora Estela. E quando eles abriram o Mercadão lá em Guararema com box, eu abri um box para mim que não tinha, com um nicho que não tinha nada a ver com arte. Era bijuteria. Falei para minha, eu vou vender bijuteria aqui que eu vou comprar porque eu tinha um horário, uma disponibilidade de horário de folga no trabalho do estado, cara, que era muito grande. Eu falei, eu não consigo ficar sem fazer nada. Fui lá e não vendia nada, cara. Não vendia nada. Eu falei, tá vendendo nada, vou pegar um papel aqui e vou desenhar. E comecei a fazer uns desenhos e tal. Aí fiz um desenho da estação de Guararema e deixei lá e botei assim. Cara, no mesmo dia passou a Linda Sugimoto. O que fez esse desenho? Eu falei, é meu. Nossa, é porque o meu irmão mora em Curitiba, ele passou aqui, gostou do desenho. Eu falei, quer comprar? Ela falou na hora. Eu falei, poxa, eu ponho moldura pra você. E vendi o desenho, cara. Passou uma semana, ela voltou lá e falou, você ensina desenho? Eu falei, cara, eu não sou professor. O maluco, eu ensino. Não, é porque meus 2 filhos querem aprender a desenhar, eu vi seu desenho, comprei seu desenho, tá muito bom, não sei o quê. Eu falei, bora lá. Nesse momento, eu vi que eu tinha que me profissionalizar no desenho. Aí que eu fiz, falei, poxa, se eu tô dando aula, eu tenho que aprender também. É claro que eu sei um pouquinho, mas é tudo autodidata, né? É tudo empírico, né? Eu vou procurar me especializar. Achei uma professora de desenho muito boa. Ela é restauradora, cara. E não é uma coisa que qualquer um faz. Formada na USP e tal. Falei, olha, eu estou dando aula de desenho, eu preciso de coisa específica para eu ensinar desenho para outras pessoas. Ela me deu umas aulas maravilhosas. Inclusive, ela é parente aqui do Deodato Wertheimer. Sim. E ela mora em São Paulo. Hoje ela é artista plástico, também não sei onde que ela está. Aí depois procurei o José Carlos Cruz em Jacareí, que era um ótimo pintor de retrato, que eu gostava de pintar retrato, fazer retrato dos outros e tal, não sei o quê. E fui fazendo curso, fui para São Paulo, fiz vários cursos lá na Rebouça com um artista plástico renomado lá, né? Fui me especializando. Abri um ateliê, cheguei a ter praticamente 50 alunos, cara. 50 alunos de desenho, né? Lá em Guararema. Lá em Guararema. Com o tempo, você cria uma autoridade na cidade. Então, você fala assim, desenho em Guararema, a primeira pessoa que ia falar, Alexandre. A gente abriu um café, que era um café, revistaria, e no fundo tem o meu ateliê. Ali foi a época áurea assim, do meu ateliê, que eu tinha um tempo disponível e tive muito aluno lá, né? Aí fui convidado pelo atual deputado federal, o Márcio Alvino, que estava tendo uma reforma no Paço Municipal. E ele queria, com a reforma, fazer uma galeria... Ele era prefeito na época. Ele era prefeito na época, né? Uma galeria dos ex-prefeitos de Guararema. O Figueiredo, na verdade, na época, junto com o Adriano, também ex-prefeito de Guararema, eles fizeram uma pesquisa, contactaram a família de todos os ex-prefeitos, coletaram o material, né, fotográfico deles e tal, muito material também, que teve foto ali que eu tive que, às vezes, até imaginar o rosto da pessoa, que você olhava ali, era um vulto, né, velho? E fiz, cara, foi um trabalho aí de 1 ano e meio, cara, foram 40 retratos, 40 retratos, e depois aumentou, porque conforme ia passando o prefeito, acabava o mandato, eles falaram, ó, prefeito tal, acabou o mandato, você vai lá e faz, né? Esse daí foi um dos maiores trabalhos que eu fiz, assim, de encomenda e tal. Depois fiz também de galeria de maçonaria, né? Fiz alguns trabalhos na cidade, mas esse daí foi um dos maiores trabalhos que eu fiz, cara. Assim, que eu pude vender foi esse daí, né? Aí depois, em 2015, eu vim pra Mogi. Aí eu abri um ateliêzinho aqui,
Mas aí o tempo do Estado começou a me cobrar mais. Aí eu tive que me segurar. Por exemplo, eu só tinha um dia para dar aula e tal, né? Mas não paro. Isso aí a gente não para, cara. Porque eu tô aqui, mas eu tenho um quadro para terminar em casa, que não é nem encomenda, né? E que eu tô fazendo lá. Hoje eu tô com um projeto aí de fazer só quadros bíblicos, cara. Só de passagens bíblicas. Não teve uma época que você estava se especializando em fazer desenhos da natureza? Algumas coisas assim, insetos, coisas bem pontuais? Não. Isso aí não. Mas fotografia, né? Porque você vê que tá tudo ligado, né? Eu gosto de fotografar também. Aí eu fazia mais trabalhos assim. Eu cheguei a fazer alguma coisa de botânica, né? Botânica. Então, eu cheguei a fazer alguma coisa de botânica assim, mas eu não levei para frente. Isso daí que é uma coisa que é assim, para você desenhar, você é um observador. Você não desenha nada com excelência se você não observar com excelência. Então, botânica, você tem que estudar a planta, saber como é que ela é formada, porque o desenho botânico é justamente para alguém estudar depois. Você entendeu? Então, achei que uma hora que eu não ia ter tempo, cara, de trabalhar. Embora bem gostoso, muita cara. dedicação. A gente estava conversando um pouco aqui antes, estava falando da ilustração de um livro do historiador Mário Sérgio de Moraes. Isso mesmo. E pela editora Capela, Isso mesmo. que é do Daniel lá de Guararema. Isso mesmo. E é um livro que conta a história aqui do Alto Tietê, de Mogi, do Alto Tietê, né? Isso. E você acabou fazendo também ali a ilustração do livro, né? Isso mesmo. Então, o Daniel é um amigo meu de infância, né? E ele enveredou aí pelo lado de editora, e ele só trabalha com artistas plásticos. Ele tem uma editora que só grandes artistas plásticos brasileiros, né? Um vencedor mesmo, ele tinha esse projeto aí, conseguiu chegar num resultado ótimo. A gente pode chamar ele aqui. Pode ser nosso convidado, sim, ele tem muita coisa para contar, viu? Muita coisa para somar. E ele precisava fazer um livro aí em tempo recorde de um projeto que ele apresentou para a Prefeitura de Guararema. Ele precisava ilustrar. Muita coisa, olha que interessante, muita coisa ele tem foto para documentar. Outras coisas estão na memória, né? Está na imaginação das pessoas, porque não foi tirado foto, dependendo da época, ninguém tinha foto da pessoa. Se tinha foto, se perdeu, né? Aí que entra o desenhista, né, cara? O ilustrador, né? E ele precisou desse trabalho meu. Uma espécie de retrato falado. Sim. Ele precisava. Tinha uma senhora que morava ali na rua 19 de setembro. Diz que ela sentava muito na frente da praça, assim, nessa posição, né? Ele já foi me dando, né, as características da pessoa, o DNA, e de como é que era a rua também, dá para você ver em foto como é que era e tal, né? E era uma senhora que ficava prestando atenção em todo mundo, que conversava com todo mundo e tal. Ninguém tinha foto dessa pessoa. Ele falou, vou precisar de uma pessoa para me ajudar aqui. Aí ele me deu uma série de aspectos dela, e eu consegui, fazendo um estudo, chegar mais aproximado possível, não só dela, né? Mas de outros lugares também. Tinha um lugar lá que todo mundo nadava, que era ali atrás do campo ali do Guarani Futebol Clube, que eles chamavam de prainha. Certo. Meu pai nadou ali quando era criança. E era assim, assado, como é que era? Eu fui lá perguntar pro meu pai, como é que era a prainha? Como é que vocês faziam lá? Não, a molecada pulava do barranco, tinha uma árvore, não sei o quê. E eu fui imaginando aquela cena, aquela atmosfera lá, e também ilustrei, né? Eu, juntamente com outra pessoa, que era um amigo meu, que eu falei, é muito trabalho para uma pessoa só. Então, para a gente chegar nesse resultado, foi um trabalho de equipe, né? Mas ficou muito bom esse livro, cara. Ele fala muito de Guararema. Tem que ter muita sensibilidade, né, para chegar nisso, né, para tentar alcançar o que foi sem ter visto, né. Isso realmente é um dom, né. Isso é uma sensibilidade sempre com um relato enorme. de você me contar uma coisa, eu imaginar aquela atmosfera. Se bem que eu falo para você, quando você é mais novo, a tua imaginação ela flui mais. Com o tempo você vai engessando um pouco, sabe? Só que outro tipo de conhecimento que você vai aumentando, ele substitui. Então eu usei tudo isso daí, menos imaginação, mais documentário, mais, né, informações do cotidiano daquela época lá, para entender como é que era a Guararema daquela época lá e conseguir botar. Tem um conto lá do portão lá, da chácara da vovó, sei. né? Tem esse conto aí também, então eu tive que imaginar. Esse portão, não sei se você sabe, ele era aqui do Xangai.
Você não sabia dessa história? Então, meu pai contou. Esse portão tinha uma fazenda aqui no Xangai, na praça do Xangai tinha uma fazenda. E aí o que aconteceu? O cara que fez a propriedade lá, ele veio e comprou o portão aqui do Xangai e mandou pra lá. Meu pai contou isso aí pra mim. E esse portão não era, ele lá foi importado de Mogi das Cruzes, cara. Aí em cima de todo esse portão, fui lá, fotografei, fiz um trabalho e tal também. Tinha um conto em cima disso, né? O livro conta, ele trabalha muito em cima de conto popular, né? Uma pessoa assim, tá falando de história, né? Até a gente tava comentando outro dia, um cara legal pra gente trazer aqui é o Figueiredo. Sim. O Figueiredo sabe muito de história. Sabe tudo sobre o Guararema, né? Muita pesquisa, né, realizada. Autodidata também. Sim, autodidata. Não só Guararema, como em toda a região, né? Ele tem muito material também. Seria um cara legal pra gente estar conversando, né? Sim. E também a história de vida dele. De empreendedorismo, que é mais ou menos o que a gente tá falando aqui, né? Porque empreendedorismo é você ter um sonho, um propósito e ir para cima e viver daquilo, só daquilo, ou realizar aquela vontade, aquele projeto, né? Sim. E independente de ser um grande empresário ou não. Acho que é isso que nós temos que buscar, né? Essas histórias todas, né? Das pessoas terem um objetivo e viver aquilo. Seja para o sustento próprio ou não, né? Seja para poder compartilhar com as pessoas, que eu acho que uma das coisas que a gente está falando aqui é de compartilhar, né? É de compartilhar a história, compartilhar tudo, né? Então acho que nesse aspecto aí vai ser bacana, acho que vai ser bacana o início desse nosso projeto, desse nosso propósito aqui. Nasceu de uma conversa de um café, né? É. Ô Fábio, agora mudando um pouco de assunto, mas voltando ao assunto, fala um pouco de você, cara. Como é que você... Fábio, eu tenho em você, cara, que se falar assim, ó, quem é o Fábio? Se eu fechasse o olho e falar, pô, é aquele cara, mano, que a gente saía da escola e a gente parava na esquina para conversar e todo mundo falava de assuntos diversos. E o Fábio tava falando de política já, cara. Eu achava um absurdo, bicho, com a idade que você tinha um conhecimento. Não, porque fulano de tal saiu, porque ele não estava no partido e saiu, e você tinha um conhecimento geral do aspecto político e história da política e tal, e eu ficava bobo de ver isso aí, falando, eu não consigo entrar nesse universo, cara. E eu lembro que você gostava muito de debater isso daí, cara. Não só futebol, que eu sei que você gosta pra caramba, mas a parte de política, que é uma coisa que, assim, nunca me apeteceu muito, sabe? Mas você sempre levou isso aí como uma coisa natural, sempre conversou. Você conversaria com um adulto naquela época de igual para igual sobre política, cara. É verdade. E talvez esse interesse por política desde menino, né, fez com que eu estudasse direito. Sim. Né? Aí fiz a faculdade de Direito, só que daí a vida levou para um lado também, acabei entrando na Eugim, e tô na Eugim até hoje, né? Tô na Eugim até hoje trabalhando lá. Bastante história também dentro da Eugim. E a política, até hoje, sempre, nunca participei da política efetivamente, mas nos nossos meios a gente sempre conversando sobre política, sempre dialogando, sempre buscando entender o que está acontecendo, sempre fora dessas questões que levam à briga, né? Que levam à falta de conhecimento, a paixão, né? É sempre procurar o porquê. Sim. Né? Não, porque uma análise um pouco mais profunda das razões, né? Do sistema, de como funciona. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma coisa que chama atenção, fora o futebol, sem dúvida. E outros assuntos. Depois acabei estudando bastante assuntos que me interessam, como espiritualidade, espiritualismo. Me enveredei para esse assunto até hoje, bons anos aí da minha vida. Assim, a vida é simples, né? A vida é simples. É ligada ao direito, ao esporte, futebol, mas mais na resenha também. Joguei bola lá quando era moleque, né? Daí teve um acidente, eu acabei parando de jogar bola. Virou história lá em Guararema. Isso aí depois a gente conta. Virou história lá em Guararema. E é isso. Né? Mas eu acho que a política... Sempre conversando, mas sempre participando de grupos. Sim. Sempre, política institucional sempre é necessário no teu ramo, porque eu acho que assim, o empreendedorismo ele caminha junto. Você que tem uma visão já longe da política, fala, opa, vai mudar ali, isso vai me afetar aqui. Assim, por exemplo, na empresa, o ser humano é político, né? Sim.
A política faz parte da nossa existência, né? Em todos os momentos. Dentro de casa, você está fazendo política. Profissionalmente, dentro de uma empresa, você faz política o tempo todo. Sempre com um propósito, sempre com uma diretriz, mas você está fazendo política o tempo todo. Aí você participa de grupos onde participam empresas. Também política. Quando a política é bem feita, com um propósito bom, faz parte, né? Não significa que você tem que participar de uma política partidária, né? Ah, sim. Mas a política partidária está aí também para ser participado, né? A gente não pode só reclamar. Temos que, de alguma maneira, dar uma contribuição. Cada um dentro da sua expertise, né? Sim. E a gente aprendeu bastante aí durante o tempo. Lá em Guararema tem muita história, né? Você tem lá o Márcio, o André. Eles chegaram longe na política, né? Eles são empreendedores. São empreendedores também. Eles chegaram longe na política, né? A gente mas... sabe da história deles. Hoje o Márcio é deputado federal, o André é deputado estadual, né? E eles começaram lá atrás. Mas eu lembro que você, quando você entrou na Eugin, até por relatos de pessoas que me conhecem, que eu conheci depois, que trabalharam com você lá no RH, né? Você tem uma história bonita lá dentro também, né? Você praticamente, não é que saiu do zero, mas... Não, eu entrei como estagiário, né, Eugênio? Olha só. Eu entrei como estagiário com 19 anos, estagiário na área fiscal, né? Aí depois de estagiário eu passei a ser analista fiscal. Aí na sequência passei a ser coordenador fiscal e depois coordenador jurídico. Aí teve uma mudança lá, eu passei a ser gerente de recursos humanos. Olha isso. E administrativo. Aí cuidava de toda a parte administrativa. Aí depois passei a ser diretor jurídico, né? E hoje eu estou lá ainda como diretor jurídico. Mas, de fato, aí de 98, mais ou menos, até hoje, 2021, sempre participando ativamente ali da história da Eugin. Seja em Mogi, seja em São Paulo, Manaus, todos os lugares aí, teve bastante coisa. E a Eugin tem muito a ver com Mogi das Cruzes, né? Então, muita gente de Mogi trabalhou na Eugin, famílias inteiras. Teve um parente que trabalhou lá. Todo mundo tem um parente que trabalhou lá. E isso fez com que a gente também conhecesse bastante gente. E aí, por ser de Guararema, sabe qual é a diferença que eu acho, cara? Uma diferença é que a gente cresceu lá em Guararema, a gente vivia num lugar muito bom e a gente se relacionava com as pessoas indistintamente. A gente sempre tratou todo mundo igual e a gente sempre foi tratado igual. Nós somos criados assim. Sim. Na escola que a gente frequentou, não tinha muita frescura. Não interessava. Não tinha muita diferença de classes até, não tinha, se é rico, se é pobre. Nós somos sempre criados a mesma coisa, né? E isso eu trouxe para a vida. Sim. Né? E também crescer em Guararema me ajudou bastante, porque crescemos na rua. E na rua você aprende, né? Você aprende a hora que você tem que correr, você aprende a hora que você tem que enfrentar. Você tem que bater. A hora que você tem que fazer amigo, a hora que você não tem que fazer. E isso me trouxe bastante bagagem pro dia a dia da vida mesmo. Os momentos que você tem que se impor, os momentos que você tem que recuar, os momentos que você tem que buscar uma conciliação. E eu tenho esse perfil conciliador, né? Então a vida inteira trabalhando nesse perfil conciliador. Acabei participando de muitas negociações, né? Sempre fui aí de um tempo para cá o negociador da Eugin, principalmente para negociação sindical, tal. Acabei tendo aí experiências bastantes com negociações sindicais, seja em Mogi, seja em São José dos Campos. Isso bastante interessante. Em Manaus, bastante interessante. Isso trouxe bastante aprendizado, né? Na vida. Uma coisa bacana. E como você falou, nós estamos aí beirando 50 anos. Esse ano você faz 50, eu faço 49. E nós só estamos começando, né? Não, pra mim tô me sentindo com 20, velho. Estamos aqui, ó. Estamos aqui encarando esse negócio de podcast, que para nós é tudo novidade, né? Tudo novidade. Nós já somos tiozão. Tiozão. Vô, na verdade, nós dois somos vô, né? Pode ser tiozão cast. Na verdade, nós temos o quê? Né? O meu neto tá com 5 anos, vai fazer 5 anos, quer dizer. Eu também tenho 2. Então. E nós somos vovozinho. Então, só que começando, né? A vida é bem diferente. Né? Ô, Fábio, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade.
Quando você entra numa empresa, cara, você não imaginou que você ia chegar onde você ia chegar. Não. Você tinha essa pretensão já? Fala, não, eu sou um cara decidido, determinado, um dia eu vou... Não. Eu fui trabalhando no dia a dia. O que você acha porque muita gente entrou com você na mesma época, muita gente fez a mesma coisa que você. Ao que você atribui, cara? Qual qualidade que você tem que você atribui que você conseguiu ir galgando, cara? Isso daí. Aonde que você acha que estava o seu diferencial, cara? Investir na empregabilidade. Investir em você. E tratar a empresa como se fosse sua. Mas para isso você tem que investir, mas para isso investir em você. Sim. Então estudar, ser curioso. Acho que uma coisa que eu sempre fui e sou, e sendo muito diferente, é ser curioso. Então a curiosidade, ela te abre portas, você aprende, e uma hora alguém pergunta aquilo que você foi atrás. E você não pode ser orgulhoso, né, velho? Se você for orgulhoso, você não aprende, né? Você acha que você já sabe tudo. Aí eu cheguei aqui, eu sou o chefe da sessão. Eu sei mais que todo mundo, não tem mais nada para aprender, e todo mundo tem que se dobrar a mim, né? E é pelo contrário, né? Pelo contrário. Uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: a gente aprende muito mais rápido com as pessoas. Sim. Então, ao invés, por exemplo, de eu ir frequentar um curso que é importante, eu ler um livro. Hoje a internet aí tem 1.500 possibilidades. Mas uma coisa que eu percebi é que eu aprendo muito mais com a pessoa. Então, hoje eu aprendi um monte de coisa aqui. Ah, mas é superficial. Tá, mas se eu sentar com você para falar um assunto específico, você vai me ensinar. Sim. E aí eu vou aprender. Aí vai depender de mim. Se você tiver à disposição, eu vou te perguntar, você vai me falar. Aí nós vamos atrás. Então. Aí eu vou procurando outra pessoa. Aí eu vou atrás do livro, mas naquele assunto mais específico. Uhum. Aí eu acho que a gente ganha em aprendizado. E para isso tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Porque se você tiver orgulho, vaidade, você não vai querer sair perguntando as coisas para todo mundo. E num ambiente empresarial, você vai querer mostrar que você é chefe e que você sabe tudo, e não é por aí não. Você aprende o tempo todo. E isso é tranquilo. Falar, vamos trocar a experiência. Porque um dia nós começamos, hoje nós estamos aqui. Então nós temos que respeitar sempre os nossos mais novos e os nossos mais velhos. Com certeza. E eu fico bobo de ver, cara. Esse é o aprendizado. A facilidade do povo jovem hoje que tem de ensinar a gente, cara. Coisa que você nunca imaginou, porque a gente está numa nova era, principalmente na digital. Fala, mas como é que esse moleque sabe tudo isso, velho? Com a idade que ele tem, cara. E eu nunca atinei para um assunto desse. Hoje eu escutei uma frase de um cara que trabalha comigo, entrou comigo trabalhando com 14 anos de idade. Hoje ele tem 35 anos de idade, está tendo uma reestruturação na empresa e tal. Aí ele falou assim: Fábio, tranquilo, meu. As habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão me levar para onde é necessário. Sim, olha só. Então a gente tem que estar o tempo todo se reinventando. Sim. Tem uma frase que diz também, né? A sua condição atual, ela não diz o que você pode ser no futuro. Qual é o seu futuro? Se é uma condição boa, você pode melhorar. Se é uma condição ruim, você pode melhorar. Se é uma condição ruim, você pode piorar também. Depende do que você faz, né? Com as habilidades que você tem e da forma que você usa. Isso é interessante. É interessante trazer pessoas que têm esse conteúdo aqui para o nosso podcast. Porque, cara, às vezes uma dica do cara, uma palavra do cara é um livro. Exatamente. É um livro, cara. Uma vírgula que o cara fala. Você fala, meu, agora entendi, cara. Tá aí, o segredo tá aí. É o segredo de uma vida, cara. Cai, parece que... Você entendeu? Então, pessoas interessantes desse ponto de vista aí que vão somar aqui no podcast, cara. Gente com conteúdo mesmo, entendeu? Que a gente vai estar sentado aqui aprendendo. Cara. Exatamente, eu acho que isso que é mais legal. A troca, né? A troca. E pra frente, cara, pra frente a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. E aprender é gostoso, né? Sim. A hora que você se coloca à disposição pra aprender, é prazeroso, ainda mais um negócio que você tá afim de fazer. Sim, cara. Aí é muito legal, cara. Hoje eu me sinto muito mais aberto a aprender do que quando eu era novo, porque quando você é meio novo, você é meio chucrão, você é meio orgulhoso, você fala, não gosto desse assunto aí, não vou aprender. Aí você fica naquela sua zona de conforto. E você não entende que se você sair da sua zona de conforto e ir para aquele assunto que você nunca ouviu, você vai aprender. E eu já quebrei a cara várias vezes de não ter feito isso. Hoje eu faço. Você entendeu? É uma pessoa que você não gosta, porque você não foi com a cara, um artista que você não gosta, aí você vai ver a letra da música do cara e fala, meu, o cara falou umas coisas ali que, meu,
entrou aqui, cara, caiu a ficha. E eu não escutava ele por conta de orgulho, porque eu fiz rotulei a pessoa e tal. E a gente acaba sofrendo influência, né, do meio que a gente do meio vive. Que você vive, né? Nós crescemos numa época lá que tem que ser homem, que tem que ser. Muita coisa mudou. Essas coisas tudo acabou, né, cara? Muita coisa mudou. Isso aí acabou muita tudo. Coisa mudou. E a gente vai aprendendo, se recolocando. E aí, Xan, uma coisa interessante nessa história toda que a gente tá falando, cara, é de aprender, de melhorar a questão, nós falamos aqui de ser curioso, de ir atrás do conhecimento ali, do que está nos livros, de como aprender, por exemplo, no caso, vou estudar direito tributário, né? Vou estudar falar CMS, você está falando do desenho, como é que faz ali tecnicamente uma pintura tinta a óleo e tal. E nós falamos bastante coisa aqui também da inteligência emocional, né? Nossa, cara. Já falamos bastante coisa aqui da inteligência emocional, né? Das crenças limitantes, você já citou essa questão aí. Nós falamos de se colocar à disposição, de ter humildade, de trabalhar a vaidade e o orgulho, porque a gente tem orgulho e vaidade, mas a gente tem que trabalhar ele. E hoje nós vivemos num mundo aí, principalmente agora da internet, tal, dos coaches aí, enfim, em geral, todos esses negócios todos, que é válido, né? Faz parte do nosso momento, da era que a gente está vivendo, como você falou. E uma coisa interessante também, cara, é que a espiritualidade ou a religiosidade, independente de qual religião, é uma coisa importante, né? Uma vez eu percebi que numa leitura rápida que eu fiz lá, nem lembro de onde era, que quando as pessoas falam de Deus, e não precisa ser Deus, não depende de crença, de algo maior que existe aí no universo. Quando as pessoas pautam a sua vida nesse propósito, independentemente da bandeira, diz que no cérebro, lá dentro, acende uma luz, né? Isso parece que tem uma pesquisa nesse sentido. Eu até posso levantar os dados da época que mostra isso. E até eles falam no quociente espiritual, né? Existe o quociente de conhecimento que a gente está falando, tem o quociente emocional. É o mental, emocional. E aí tem o quociente também espiritual, que talvez seja a junção disso tudo. Sim. Na verdade, eu tenho estudado muito também, cara, inteligência emocional. E eles falam muito que existem 4 mundos, que é o mundo espiritual, que é o principal. Se o mundo espiritual não estiver bem, todo o resto não vai bem. A tua mente não vai bem, tua emoção não vai bem e teu corpo não vai bem. Então, para tudo ir... É como se você tivesse uma casa com 4 cômodos, velho. E cada cômodo você tivesse que ir lá, abrir a janela e arejar. Fala, se você deixar um cômodo zoado, sem abrir, mofado, a casa não vai estar de boa. Vai ter mofo. Eu falo tem que ser holístico, né? Isso mesmo, cara. Né? Eu acredito muito nisso e hoje eu uso muito, tento usar muito a inteligência emocional, porque ela te ajuda no dia a dia, cara. É prático. O cara te passa. Hoje mesmo, o cara me passou, me fechou. Cara, antigamente, eu ia atrás do cara, ia lá tirar satisfação do cara. Como é que, primeiro que tem aquele negócio de homem, você já reparou? Homem, quando um carro te passa assim, meio que... Você falou, o cara me passou por quê, meu? Nem precisava passar aqui, cara. Era um carro só, ele vai continuar na rua até o fim, né? E hoje não, cara. Eu pego e falo, não, deixa o cara. Não sei se ele tá com uma pessoa dentro do carro, se ele tá correndo pro hospital, se o cara tá bêbado, se o cara tá drogado. De repente eu vou lá tirar satisfação com ele, eu vou levar a pior. Você entendeu? Hoje, cara, tudo isso daí me mostra o quê? Você sente sim, cara. Se eu chego aqui e te xingo, você vai sentir raiva de mim, cara. Você pode rebater ou falar, deixa quieto, cara. Uma outra hora a gente conversa. Fundo, isso. Então não é que você não vai sentir a raiva, mas é o que você vai fazer com a sua raiva, cara. A gente com o tempo aprende um pouco a reagir, né? Ao invés de ser impetuoso, a gente... Isso que eu acho que a inteligência emocional... Ó, se nas escolas tivessem hoje inteligência emocional, espiritualidade... Educação financeira, você criava uns monstros, bicho. A criançada ia... o cara ia ganhar o mundo. Independente do que ele fosse trabalhar, cara. Ele ia ser uma pessoa, assim, diferenciada. E aí, dentro do nosso propósito que nós estamos falando aqui, de trazer bons exemplos de pessoas empreendedoras, para essa molecada que está começando, independentemente de onde seja, sim, se trabalhar isso que você acabou de falar, né?
Sim. E ter oportunidade, se elas acharem as oportunidades, porque também não adianta ficar em casa de braço cruzado achando que o emprego ou o trabalho, a forma de ganhar dinheiro vai bater lá. Não é isso. Ainda mais que hoje em dia ainda emprego está escasso, né? Vai acabar o emprego. Cada um vai chegar um dia que todo mundo vai ser um empreendedor da sua vida. O que você sabe fazer? Qual é o seu dom? Como é que você vai trabalhar isso no mundo? Não vai ter aposentadoria, você vai ter que ser empreendedor e falar, quando eu cheguei com 30 anos, eu tô com a minha vida feita aqui, eu tenho a minha casa, tenho meu emprego, tenho meu ganha-pão e não vou precisar, né? Tantos empregos novos, né? Então. Que já existem, que vão surgir, tantos empregos tradicionais da nossa época que estão sumindo. Então essa renovação é muito importante. Que antigamente quando você entrou para trabalhar numa empresa, falou, pô, eu vou entrar pequenininho na empresa, esse é o pensamento. Meu pai trabalhou em empresa. Aí lá você vai crescendo, filho. Lá você vai. Hoje em dia tá difícil isso aí, né? Pra gente entrar no primeiro emprego, que curso que era importante para nós? ASDFG, 2 espaços. Datilografia. É isso aí. Fazia datilografia. aí depois começou a surgir negócio de COBOL, Lotus 1, 2, 3. A gente viu tudo isso também, né, cara? Tudo de informática do computador do tamanho de uma casa, né? Aí aquele computador 186, 286, 386. Começou assim, né? cara. O Windows, quando surgiu, né? Nossa, era tudo DOS. Era tudo aquele IDP, né, cara? Que era aquela letrinha verde aqui no computador. MS-DOS, né? MS-DOS. Aí depois, quando surgiu Excel, imagina? Você fazia curso de Lotus e tal. Apareceu o Word a primeira vez, né? Substituiu a máquina de escrever. Porque a máquina de escrever, depois tinha aquela máquina de escrever elétrica. Eu usei todas essas. Então, era boa a elétrica, né? Porque você voltava, apagava e... Curioso, cara, que a minha vida foi assim. Até os 18 anos, meu pai provia tudo, papapá. Chegou nos 18 anos, parece que falou assim, a partir de hoje, filho, acabou. Se vira com tudo. Nem pega carro, não tem nada. Eu fiquei de bobo assim, né, cara? Aí me deu uma depressãozinha, cara. Com 18 anos eu tive uma fase difícil de depressão. Sabe o que mudou minha vida? O que me salvou, cara? Minha mãe teve, cara, um insight, cara, que é só de mãe mesmo ter um negócio desse, cara. A minha mãe foi, não sei aonde que ela viu, comprou um livro de uma escritora que até hoje, cara, ela é uma sumidade, mas na época chamava-se Autoajuda. É Louise H. Ray. Até hoje, se você botar aí no Instagram, no YouTube, você vai ver lá, Louise H. Ray, você pode curar sua vida. Mano, eu li aquele livro, cara. Olha o que um livro pode fazer na vida de uma pessoa. Um menino de 18 anos, mimadinho, que não trabalhava, nada, só fazia meus desenhos, mas não sabia que era pagar uma conta. Tava nem aí com nada. Queria vestir roupinha de marca, você sabe como é que é. E eu li aquele livro, cara. Eu tava numa situação difícil. Cara, eu acabei o livro, velho. Entrei no concurso, vários concursos públicos, que eu fui muito bem. E eu não tinha máquina de datilografar e precisava. Eu emprestei a máquina de datilografar do Poio. Em uma semana eu aprendi a datilografar com todos os dedos sem olhar na máquina. Só olhando no texto. Em uma semana, sozinho. Eu lembro disso. Sozinho, cara. Falei, olha que eu... Tem cara que ficava 2, 3 anos fazendo um curso de datilografia, eu aprendi em uma semana sozinho. Olha o que a mente humana é capaz, não digo quando ela é motivada, mas quando você acredita que você consegue fazer o negócio, cara. Eu lembro disso, eu lembro que você aprendeu muito rápido a datilografar, porque tinha uma prova para você prestar. Isso, eu fui lá na prova e passei em primeiro lugar. Que era a datilografia. Você entendeu? Então assim, através de um livro... de inteligência emocional, que na época chamava-se autoajuda, depois de um tempo até começaram a falar mal de autoajuda. Autoajuda é pra quem tá aí na merda, tá com depressão. E não é isso, cara. Falava muito de Deus ali, Fábio. O tempo todo ela falava de Deus, cara. Como uma energia cósmica. Algo maior. Sabe? Algo maior, cara. Isso sempre teve, né? Às vezes muda a maneira de chegar nas pessoas. E hoje a informação é muito mais rápida, a informação está aí para quem quiser. Um jovem que está querendo aprender, ou que está com um problema, que pensa em fazer coisa errada, um moleque pode procurar isso daí. Eu acho que hoje é tudo rápido para tudo também, né? Para coisa boa e para coisa ruim também, né? Sim. Temos que continua a boa orientação, né? Família, né? Boas orientações, isso continua. Isso continua. A gente teve a sorte, né, cara? Índole. De crescer assim com família, né?
na cidade lá era assim, todo mundo conhecia sua árvore genealógica, né, velho? O Fábio é filho, que é neto, que é bisneto, todo mundo se conhecia. Hoje em dia já não tem mais isso, né? É muito difícil uma cidade ter isso aí. A gente cresceu num ambiente muito familiar, as famílias se conheciam, todo mundo era amigo. Se fizesse alguma coisa errada também, todo mundo ficava sabendo rápido. Então a gente se policiava mais. Mas você estudava em escola de estado. Eu estudei em escola de estado como você. Você vinha num vestibular, você tirava as melhores notas, estudando em escola do estado. Ela era compatível, né? Ela era compatível com qualquer escola. Era bom, eu não tenho nada para reclamar, não, muito pelo contrário. É só correr atrás, né? Só correr atrás. E aquele negócio, né? Uma coisa que hoje eu aceito, eu antes não aceitava, que é o poder da autorresponsabilidade, cara. Se aquilo que você não fez e você não conseguiu, você tem que aceitar que foi porque você não procurou. É sua responsabilidade. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse tomado outras alternativas na minha vida, eu podia até ser um artista super conhecido, ter enveredado pelo campo da comunicação social, que eu fui para publicidade, não gostei, né, e tal. Mas hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo porque o meu propósito era outro. Hoje eu ensino, eu gosto de ensinar a criança que é aquilo. O que você sabe? Você faz o que você sabe? Você ensina o que você sabe? Tudo isso daí é um propósito hoje na minha vida, sabe? Às vezes eu tenho 3, 4 alunos, mas eu dou aula para gente espetacular, você entendeu? E quando eu dou aula, nem pensando em dinheiro, em retorno, mas você se sente que compartilhou uma coisa boa, você entendeu? Sensação de... Você sabe também... Dever cumprido, realização, né? Você tem as suas coisas que você sabe fazer, que você compartilha, que você ensina, né? E chamar a gente aqui que sabe um pouquinho, que puder doar tempo. Tem coisa melhor que vir aqui, trocar uma ideia com a gente e doar tempo, cara. Sim. Né? Tempo e conhecimento, né? Sim. E tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa aí pra gente poder explorar. Acho que por um primeiro momento, acho que a gente vai conseguir. A gente está construindo esse bate-papo aqui aos poucos, né? Uma ideia que começou, como você disse, lá tomando um café. Isso mesmo. E a gente não preparou nada, está conversando aqui naturalmente. Show de bola. E as coisas vão acontecendo, né? A gente vai melhorando, primeira vez. Não, eu preciso perder meu trauma de falar em público, né? Mas tá indo bem. Aí a gente vai aos poucos, vai ajustando, e aí, inclusive, encontrando o caminho do que a gente vai fazer, né? O importante é que a gente está à disposição e quer fazer alguma coisa. Sim. Voltada para o empreendedorismo, para histórias bonitas, compartilhar, para poder as pessoas que estão aí no momento, como você falou, esperando alguma coisa, de repente a gente consiga levar algo que mude a vida das pessoas. Sim. Com bastante humildade, né? Sem muita pretensão, né? E aí, na verdade, se colocar à disposição, né? Bater papo. É o que eu me coloco, cara. Uma coisa assim que a gente fala de medo, de insegurança. Há uns 10 anos atrás eu nunca me proporia fazer uma coisa dessa, né? E eu falei, não, o cara vai falar em público, vai falar num rádio. O cara tem que ter um conteúdo, o cara tem que ser uma sumidade. E é o contrário, né? Tem que ser um comunicador, né? Hoje em dia, cara, as coisas estão tão simples, cara. O YouTube aí, todo esse negócio é o contrário, né? Quanto mais natural você é, mais legal é. E quanto a mais gente, pra poder falar, tinha que colocar, tinha que estudar, colocar uma roupa tal, falar aquele negócio. Hoje em dia tá muito mais. E o legal quando os caras, quando as pessoas verem, né, a gente falando aqui erro e falar alguma coisa errada, até às vezes vão falar alguma coisa que não tem nada a ver. Ninguém falou, vou assistir aquele podcast lá só pra dar risada dos caras. Porque aqui ninguém tem pretensão de nada, não, né? Mas é o fulano e tal. Não, aqui esquece, meu. Aqui nós estamos pra trocar. Não, mas é um caminho natural, eu acho assim. Como se estivesse batendo papo aí, nós tomando uma e tal. A gente tá. Não, e tudo é um caminho natural, cara. Tudo é um caminho natural. Você começa de um jeito e você vai se adequando. A hora que você vê, o negócio vai ganhar massa, cara, vai ganhar volume. E vai ser simples. Aí você já não vai chegar aqui, sentar e ficar, tô preocupadinho, o que vai acontecer. Deixa acontecer e vamos ver como é que a gente vai reagir isso aí. Vira dia a dia. É isso aí. Como tudo. Beleza. Chega aqui e vai desenrolando. Beleza. Como tudo. Beleza, então. Então é isso aí. Prazer. Abraço. Acho que deu horário.